O treinamento dessa sexta-feira no CT Parque Gigante contou com uma atração especial. O técnico Mano Menezes encostou ali no lado dos repórteres e trocou uma ideia, um papo de cerca de 20, 25 minutos, falando sobre futebol e falando sobre a situação do Internacional e alguns pontos importantes, principalmente no que se refere aos reforços que o Inter está trazendo no mercado de transferências. Eu conto detalhes e bastidores dessa conversa agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla eu tô na sala de imprensa do Internacional, porque aqui eu acompanhei as apresentações do Brian Romero e do Mikael, os dois centroavantes contratados pelo Internacional nessa janela de transferências. Eu vou falar muito sobre o conteúdo dessa apresentação ao longo ainda do canal, provavelmente no Diário do Inter KTO ou até em um vídeo antes disso, tá? Mas, nesse vídeo, eu preciso contar para vocês o que aconteceu no CT Parque Gigante. A atividade desta manhã foi aberta, um treino bem tranquilo, um treino leve, o Mano não separou o time, nada, não precisou fechar. E durante o aquecimento, o Mano encostou na reportagem. A gente fica ali num setor do gramado, tá? Entre os campos do CT, e ele encostou ali e começou a trocar ideia com a gente. E nessa ideia, ele deu alguns indicativos e deu algumas informações importantes para a gente entender como os reforços eles vão se encaixar no Internacional, tá? E eu repasso isso aqui para vocês. Ele falou, por exemplo, que o Mikael é um jogador de uma característica diferente do que o Inter tinha, ou do que o Inter tem. Do que o Inter tinha e perdeu com Wesley Moraes, tá? O Mikael é o cara de centroavante de área. Para jogo onde o Inter precisa propor, para jogo onde a defesa adversária não está dando muito espaço, o Mikael vai ser o cara para ajudar a encontrar esse espaço, porque ele é corpulento, porque ele é forte fisicamente, porque ele faz bem o pivô, porque ele é um centroavante de área definidor, e o Inter perdeu o jogador dessa característica que tinha, que era o Wesley Moraes. O Cadorini é um pouco dessa característica, mas está cada vez mais claro que o Internacional vai negociar o Matheus Cadorini, que foi um jogador que não rendeu com o técnico Mano Menezes nas oportunidades que teve. Então, se o Mikael é dessa característica, os outros que o Inter tem são jogadores que o Mano entende como de transição. O Alexandre Alemão, na visão do Mano, é um jogador de transição, e eu vou relatar um bastidor interessante sobre o Alemão. E o Brian Romero, na visão do Mano, também é um jogador de transição. Sobre o Brian Romero, ele explicou que é um jogador rápido, que ataca as linhas e que nessa transição é muito importante. E era assim que ele jogava no Defensa e Justiça, onde foi campeão da Sul-Americana e artilheiro. Na visão do Mano, o Brian Romero não deu certo no River Plate exatamente por isso. Porque o River Plate é um time que joga com a bola no pé, joga propondo o jogo. Então não tinha essa transição para o Brian Romero se destacar. O Mano acredita que no Inter o Brian Romero vai se dar melhor do que no River Plate, justamente pela característica do time. O Inter joga em transição, gosta de jogar em transição, e por isso o Mano entende que o Brian Romero vai ser o cara certo para encaixar no ataque do Internacional. O Alemão, o Mano também enxerga como um atacante de transição, mas ele diz que o Alemão é o cara mais, talvez, completo que o Inter tenha. Por quê? Porque o Alemão, ele está sendo evoluído, está sendo trabalhado para poder ser também um atacante de referência. O Mano disse, ele já melhorou bastante no pivô, ele faz um pivô bom, ele sustenta, ele dá continuidade, mas, preferencialmente, ele é um cara que ataca o espaço, que joga em transição, que joga na velocidade. O Mano o enxerga assim. Ele saiu bastante da área no jogo contra o Palmeiras. Então o Inter tem Alemão, que é um atacante um pouco misto, mais de transição, o Brian Romero, que é um centroavante de ataque de espaço e de transição, e o Mikael, que é um jogador mais posicionado, mais pivô, mais referência. É assim que o Mano enxerga os três centroavantes que ele tem. Eu perguntei pro Mano, tá, são três centroavantes, os três estão em igualdade ou tem algum que tu imagina que vá ser titular? E o Mano disse, titular é o que já está. Titular é o que já está, e os outros vão ter que tirar o lugar desse cara, vão ter que trabalhar muito para tirar o lugar desse cara. Quem é que está? O Alemão. Então o Mano garantiu a titularidade do Alemão para o jogo contra o Melgar na quinta-feira e para essa sequência próxima de Campeonato Brasileiro. Aos poucos os outros vão ter oportunidade. É assim que o Mano vai tentar gerir o elenco agora com esses três centroavantes à disposição.
O Mano falou também sobre o Everton, tá? Lateral direito que foi contratado junto ao Bragantino, repasse de empréstimo do Vasco da Gama para o Internacional. E o Mano explicou que o Everton foi um jogador que trabalhou com ele no Cruzeiro. Foi inclusive o Mano quem deu a primeira oportunidade para o Everton no profissional, tá? E aí ele defendeu o jogador, ele disse, eu trabalhei com ele, eu indiquei ele, eu gosto dele, acho um bom jogador. Esperava que ele tivesse evoluído mais quando ele surgiu lá no Cruzeiro. Acabou não evoluindo. Mas o que o Mano falou sobre o Everton é o seguinte, olha, o Everton é muito bom ofensivamente, ele tem atributos ofensivos muito bons. Tem alguma dificuldade defensiva, como muitos têm. Só que dificuldade defensiva a gente trabalha. Ensinar a marcar eu consigo, eu não consigo ensinar a jogar. E aí o Mano contou até que quando o Fagner chegou no Corinthians, o Fagner tinha muitos problemas defensivos, não sabia marcar em linha de 4, e que aos poucos trabalhou e virou um lateral direito de Copa do Mundo. O Mano entende isso. Ensinar a marcar, eu consigo. Aprender a marcar, ele pode aprender. Não consigo ensinar ninguém a jogar. Como o Everton é bom ofensivamente, ele diz, traz o cara que eu vou fazer com que ele evolua defensivamente e seja útil. Ele é um reserva pro Bustos, mas tem a confiança do Mano Menezes. Uma outra informação importante, o Moledo, ele tá fora praticamente do jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. O Moledo, ele chutou o gramado, tá, em um treinamento e acabou tendo dores no joelho. E por isso deverá ser sacado, tá, do jogo. Vitão e Mercado deve ser a dupla de zaga. Tem mudanças no time e eu vou falar sobre isso também ao longo do dia de hoje. Mas sobre Mano é isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e participa do canal da dupla no Telegram. Fechado? Beijo!